Não me mate, vou te dar filhos. O fazendeiro pobre baixou a arma. Mas é isso que aconteceu. Você já imaginou o que uma mulher desesperada seria capaz de dizer quando tem uma arma apontada para a cabeça? Pois foi exatamente isso que aconteceu numa pequena cidade do sertão baiano, em 1920. O jovem fazendeiro, pobre, forte, com as mãos calejadas da terra, tremia de ódio e dor. Até ouvir da boca dela a frase que mudou tudo: não me mate, vou te dar filhos. Mas o que veio depois, em choque quando descobrir no final. Então já se inscreve aqui no canal, porque a história que eu vou te contar agora é de arrepiar, é de época, cheia de dor, sangue, paixão proibida e uma reviravolta que ninguém imagina. Era noite fechada no sertão da Bahia, por volta de 1920. O vento soprava forte, levantando poeira no terreiro vazio. A lua quase cheia iluminava a cena como se fosse um holofote natural, revelando cada detalhe daquele instante que parecia congelado no tempo. O jovem fazendeiro Vicente Lacerda, de corpo musculoso, a camisa aberta no peito suado, segurava firme o rifle apontado contra o coração de Estela Duarte. Seus olhos estavam vermelhos, misto de raiva e de dor. Ele gritava, com a voz rouca de tanto segurar o choro: "Você me destruiu, Estela. Você acabou com a minha vida, com a minha honra." Estela, ajoelhada na terra, o vestido claro já rasgado de tanto correr, tremia dos pés à cabeça. Os olhos dela brilhavam de lágrimas, refletindo a lua. A respiração era curta, quase não saía voz. Mas num impulso de coragem, ela soltou a frase que calou o silêncio da noite: "Não me mate, vou te dar filhos." Vicente estremeceu. O rifle que antes parecia tão firme agora vacilou em suas mãos. Ele recuou um passo confuso, o peito subindo e descendo como se estivesse prestes a explodir. "O que você disse?" ele perguntou, ainda com a arma erguida. Estela chorava, mas mantinha os olhos fixos nele. "É isso mesmo. Se você me deixar viver, eu te darei filhos. Eu juro, Vicente, eu juro pela minha vida." Naquele instante, a cena parecia ter parado no ar. A tensão era tão forte que qualquer um que olhasse pensaria: ou ele puxa o gatilho agora, ou a história muda para sempre. E o que veio depois, meu amigo, minha amiga, é algo que ninguém naquela cidade jamais poderia imaginar. Naquela época, o sertão da Bahia era marcado por terra seca, coronéis poderosos e famílias que disputavam cada palmo de chão como se fosse questão de vida ou morte. Quem tinha gado mandava, quem tinha jagunço impunha respeito. E quem não tinha nada, como Vicente Lacerda, sobrevivia com dignidade e suor, mas sempre com a cabeça erguida. Vicente herdara apenas um pequeno pedaço de terra do pai, morto anos antes em uma briga por cercas. A fazenda era simples, com casa de barro e telhado de palha. O gado era pouco e magro, mas Vicente carregava dentro de si algo maior que qualquer riqueza: a coragem de lutar pelo que acreditava. Do outro lado da cidade, na praça de Juazeiro, estava a família Duarte. Dionísio Duarte, homem de fala grossa e olhar frio, era dono de comércio, terras e influência política. Um homem respeitado por uns e temido por muitos. Ele tinha apenas uma filha, Estela. Moça bonita, delicada, de pele clara como algodão e cabelos negros que batiam nos ombros. Cresceu cercada de luxo, mas também de grades invisíveis. O pai não a deixava escolher o próprio destino. E foi nesse cenário, de duas famílias tão diferentes, que o improvável aconteceu. Certa vez, durante uma manhã quente de domingo, Vicente levou 3 bois para vender na feira. O sol castigava e o povo se amontoava em volta dos produtos, gritando preços, discutindo, barganhando. Estela, acompanhada de uma empregada, desceu da charrete para comprar tecidos importados. Foi quando os olhos dos dois se encontraram pela primeira vez. Vicente ajeitou o chapéu de couro, tentando esconder a admiração. Estela, ao perceber o olhar dele, corou, mas não desviou. Ficaram assim por alguns
Segundos, como se o barulho da feira tivesse desaparecido. A empregada cochichou. Sinhazinha, não olhe muito. Esse é Vicente, filho do falecido Antônio Lacerda. Gente pobre, malquisto pelo seu pai. Estela, firme, respondeu baixinho. Eu sei quem ele é, mas os olhos dele não mentem. Vicente, com a voz grave, arriscou uma saudação. Bom dia, sinhazinha. Precisa de ajuda com as compras? Estela apenas sorriu de leve e seguiu adiante. Mas aquele momento ficou marcado no coração dos dois. O que parecia apenas um encontro comum de feira, na verdade, era o início de uma história de paixão, dor e tragédia. Porque no sertão daquela época, amor proibido tinha cheiro de sangue. E digo mais, se o povo daquela cidade soubesse o que estava para acontecer, muitos teriam fugido antes de ver tanta desgraça e sofrimento. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa voz está chegando. O mercado de Juazeiro fervilhava de gente. Era dia de feira grande, quando os tropeiros vinham de longe trazendo mercadorias, e o povo da cidade aproveitava para negociar, comprar tecidos, sal, café e até novidades vindas do Porto de Salvador. Vicente, com o chapéu de couro gasto e a camisa arregaçada nos braços fortes, tentava vender seus bois magros. A cada proposta injusta, sentia o sangue ferver. Ele precisava daquele dinheiro para manter a pequena fazenda de pé, mas não aceitava ser tratado como um miserável. Do outro lado da praça, Estela caminhava com passo elegante. Vestia um vestido claro que destoava da poeira da feira. Acompanhada de uma empregada mais velha, ela olhava de banca em banca, mas sem muito interesse nos produtos. A verdade é que o coração dela acelerava só de pensar em cruzar novamente com o rapaz que havia visto dias antes. E o destino, caprichoso, tratou de colocá-los frente a frente. Vicente estava distraído quando ouviu uma voz suave atrás dele. "Quanto está pedindo pelo boi branco?" perguntou Estela, fingindo interesse. No animal. Ele se virou surpreso. Reconheceu na hora aqueles olhos claros que tanto o impressionaram. Respirou fundo para não deixar transparecer o nervosismo e respondeu: "Esse boi não vale muito não, sinhazinha, mas é o único que me resta." Estela sorriu de leve, como se entendesse o peso por trás daquelas palavras. "Então deve valer mais do que imagina. Nem sempre o que parece fraco é inútil." A empregada, preocupada com a ousadia da moça, tentou interromper. "Vamos, sinhazinha. Seu pai pode chegar a qualquer momento." Mas Estela não se moveu. Fixou o olhar em Vicente e, num tom mais baixo, quase sussurrado, disse: "Sei que não deveria estar aqui, mas quero que saiba, eu me lembro dos seus olhos." Vicente ficou paralisado. Não sabia se sorria ou se afastava. O medo do nome Duarte pesava, mas a coragem que sempre carregava falou mais alto. "E eu me lembro dos seus também, dona Estela. São como água fresca em terra seca." Ela corou. Pela primeira vez, alguém falava com ela sem medo, sem bajulação, sem interesse em dinheiro. Apenas um homem simples dizendo a verdade. De repente, o barulho de cascos ecoou pela rua. Era a charrete de Dionísio Duarte, o pai de Estela, chegando ao mercado. O coração dela disparou. "Preciso ir", disse aflita, segurando o braço de Vicente por um instante, num gesto rápido, mas intenso. "Mas ainda vamos nos ver de novo." Vicente, sem pensar, respondeu firme: "Eu espero, nem que seja no inferno." E ela foi levada às pressas pela empregada. Dionísio nem percebeu, ocupado em cumprimentar comerciantes. Mas Vicente ficou parado, com a mão ainda quente do toque de Estela, sentindo que aquela mulher seria tanto sua salvação quanto sua perdição. Naquele mercado simples do sertão, nasceu um amor impossível, cercado de poeira, suor e perigo. E a cada olhar roubado, o destino deles se amarrava mais, pronto para arrastá-los por caminhos de dor, sangue e lágrimas. Depois daquele encontro no mercado, a vida de Vicente e Estela nunca mais foi a mesma.
Era como se cada passo, cada respiração, tivesse o peso da espera por um reencontro. Mas no sertão da Bahia, década de 1920, amar às escondidas podia custar a própria vida. Estela era vigiada dia e noite. Dionísio Duarte, seu pai, já desconfiava do interesse da filha por aquele rapaz pobre. Mas quanto mais ele tentava prender Estela dentro de casa, mais o coração dela ardia de desejo por liberdade. Vicente, por sua vez, passava os dias no campo, tentando cuidar do pouco que tinha. Mas a lembrança dos olhos dela não o deixava dormir. Muitas noites, ele se sentava à beira do rio São Francisco, olhando o reflexo da lua na água, como se buscasse nela a imagem de Estela. Foi ali, às margens do rio, que aconteceu o primeiro encontro secreto. Estela, disfarçada com um lenço sobre a cabeça, desceu a estrada de terra em silêncio, guiada por uma coragem que só quem ama entende. Ao chegar perto do rio, viu Vicente sentado, com os pés dentro da água. "Eu sabia que você viria", disse ele, sem se virar. Ela parou, surpresa. "Como sabia? Ninguém me viu sair." Vicente sorriu de lado. Quando a gente quer alguém de verdade, o coração avisa antes dos olhos. Estela se aproximou e sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o barulho da água correndo e o canto distante de um curió. Até que ela, nervosa, falou: "Se meu pai descobrir, ele mata você, Vicente." Ele a encarou nos olhos. "Sério. Se for para morrer, que seja por um amor que vale a pena." Estela suspirou emocionada. "Eu nunca conheci alguém que falasse comigo assim. Sempre tentam me comprar com promessas, com riqueza, mas você só me dá palavras. E mesmo assim é tudo o que eu preciso." Foi nesse instante que Vicente tomou coragem e segurou a mão dela. Forte, calejada, a dele contrastava com a delicadeza da dela. Não havia nada de comum entre aqueles dois mundos, e talvez por isso a chama queimasse ainda mais forte. Os encontros se repetiram. Às escondidas, sempre perto do rio, sempre longe dos olhos vigilantes da cidade. Com o tempo, já não havia mais só palavras. Havia beijos roubados, abraços apertados e juras sussurradas na beira da noite. Mas a cada encontro também crescia o risco. A notícia corria rápido no sertão e já havia quem começasse a comentar sobre o sumiço de Estela em certas noites e sobre o jeito inquieto de Vicente durante o dia. E como toda paixão proibida, não demoraria para que essa chama virasse incêndio. Por isso, se você está acompanhando até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais a trazer mais histórias como essa para você. O sertão tem olhos e ouvidos em todo canto. Um sussurro na beira do rio, um olhar roubado na feira, uma charrete que demora demais para voltar para casa. Tudo vira comentário. E não demorou para que os rumores chegassem aos ouvidos de Dionísio Duarte. Naquela manhã abafada, Dionísio estava sentado na varanda de sua casa, tomando café forte em uma caneca de ferro, quando um dos seus homens de confiança, chamado Raimundo, se aproximou. "Seu Dionísio, me desculpe trazer notícia ruim, mas o povo anda falando que a sinhazinha Estela tem se encontrado às escondidas com o tal Vicente Lacerda." O comerciante largou a caneca com força na mesa, o líquido se espalhando. Seu rosto endureceu ainda mais. "Eu já desconfiava", murmurou, respirando fundo, antes de levantar-se bruscamente. "Aquela menina vai me pagar por essa desonra." Naquela mesma noite, Dionísio esperou. Estela acreditava que todos dormiam quando saiu pela porta dos fundos, com um lenço cobrindo os cabelos. Mas ao passar pelo quintal, a voz grossa do pai a fez congelar. "Onde pensa que vai, Estela?" Ela parou, sem conseguir responder. Dionísio caminhou em direção à filha, o olhar carregado de fúria. "Eu já sei de tudo. Sei que anda se encontrando com aquele cabra pobre, aquele resto de gente que não tem nem terra para se sustentar." Estela, mesmo com o coração acelerado, tentou manter firmeza. "Pai, eu amo Vicente. Ele é mais honesto que todos esses homens ricos que o senhor traz para dentro de casa.
O tapa veio seco, estalando no rosto dela. Cale-se! Você não sabe o que diz. Vai se casar com o coronel Adalberto e ponto final. Esse namoro de beira de rio acabou hoje. Estela levou a mão ao rosto, mas seus olhos permaneceram firmes. O senhor pode me trancar, pode me ameaçar, mas não pode mudar o que sinto. Dionísio respirou fundo, como quem luta contra a própria raiva. Pois se esse tal Vicente insistir, eu mesmo mando derramar o sangue dele. Estela se desesperou. Não, não faça isso, pai. Se alguma coisa acontecer com ele, eu nunca mais vou lhe perdoar. Mas Dionísio não recuou. Chamou 2 de seus jagunços e deu a ordem. Quero aquele rapaz fora do meu caminho. Façam o que for preciso. Estela, trancada no quarto naquela noite, chorava em silêncio, rezando para que Vicente não fosse pego de surpresa. Mas o destino já estava em movimento, e as sombras que rondavam o sertão se aproximavam cada vez mais deles. O amor proibido, que nascera puro às margens do rio, agora estava prestes a se manchar de sangue. Vicente voltava para casa numa tarde quente, depois de vender algumas cabeças de gado por quase nada. O sol já descia no horizonte, tingindo o céu de vermelho e laranja, quando ele seguiu pela estrada de terra batida, com o rifle pendurado no ombro e a mente cheia de pensamentos em Estela. O silêncio parecia comum, mas quem conhece o sertão sabe. Quando o mato fica quieto demais, é porque tem coisa errada. Foi no meio do caminho que a tocaia aconteceu. 2 homens surgiram de repente, armados, saindo por trás das árvores retorcidas. Vicente só teve tempo de ouvir o grito. Aí, cabra safado! Aqui acaba sua vida! As balas uniram pelo ar. Vicente rolou pelo chão puxando o rifle. A poeira levantou, misturando-se ao cheiro de pólvora. Um dos homens avançou, atirando sem parar. Vicente, encurralado, disparou em resposta. O estampido ecoou forte, e o jagunço tombou de costas com um grito abafado. O outro, mais nervoso, recuou por um instante. Vicente aproveitou para se levantar, ofegante, o coração quase rasgando o peito. Quem mandou vocês? Gritou apontando o rifle. O jagunço hesitou, mas o silêncio dele dizia tudo. Vicente sabia, só podia ser ordem de Dionísio Duarte. O homem disparou mais uma vez, mas a bala passou de raspão pelo braço de Vicente. O sangue escorreu quente, mas a raiva era mais forte que a dor. Num movimento rápido, Vicente atirou de volta. O segundo jagunço caiu no chão, ainda vivo, gemendo. Vicente se aproximou, a respiração pesada. O inimigo, com os olhos arregalados de medo, tentou falar entre tosses. Era só um aviso. E então morreu. Vicente ficou parado, olhando os corpos estirados na poeira. A arma tremia em suas mãos, não pelo esforço, mas pela consciência do que havia acabado de acontecer. Ele havia matado 2 homens. Pela primeira vez na vida, sentia o peso da morte em suas costas. Levantou os olhos para o céu avermelhado e murmurou quase sem voz. Então é guerra? Quando a notícia chegou à cidade, não demorou para se espalhar. Vicente Lacerda havia matado 2 homens de confiança de Dionísio Duarte. O povo murmurava nas esquinas, uns com pena, outros com medo, mas todos sabiam. A partir dali, Vicente tinha um preço pela cabeça. E Estela, trancada em seu quarto, chorava desesperada ao saber do ocorrido. A cada lágrima que escorria pelo rosto dela, a certeza crescia. O amor entre os 2 estava manchado de sangue e jamais teria paz. O sertão havia escolhido o caminho da tragédia. E agora me diga, para quebrar um pouco esse peso da história, você gosta de voltar no tempo e descobrir o que acontecia nessas épocas antigas? Se gostar, deixa nos comentários. Amo História da Época. Depois da morte dos 2 jagunços, Dionísio Duarte voltou para casa com o rosto fechado, como quem já havia decidido o destino da própria filha. Não havia mais espaço para conversa, nem para piedade. Na mesma noite, Estela foi surpreendida pela brutalidade do pai.
Ele entrou no quarto sem bater, acompanhado de 2 empregados de confiança, e anunciou com voz firme: "A partir de hoje, você não sai mais desta casa." Estela se levantou da cama, assustada. "Pai, o que o senhor vai fazer comigo?" Dionísio não piscava. "Vai aprender a ser obediente. Vai se casar com o coronel Adalberto e pronto." A moça tentou resistir, os olhos marejados. "Eu não vou me casar com um homem que não amo. Meu coração é de Vicente. E não tem nada que o senhor faça que vá mudar isso." A resposta foi um gesto frio. Dionísio mandou os empregados trancarem as janelas com correntes e colocarem cadeado na porta do quarto. Estela, pela primeira vez, se viu prisioneira dentro da própria casa. Os dias que se seguiram foram de silêncio e lágrimas. As cortinas pesadas impediam a entrada do sol e o único contato que ela tinha com o mundo era uma bandeja de comida deixada sobre a mesa. À noite, Estela encostava o ouvido na parede e escutava os sons distantes da cidade, tentando se lembrar da liberdade que havia perdido. Mas, mesmo cativa, ela não desistiu de lutar. Com uma agulha escondida embaixo do colchão, começou a escrever pequenas cartas em pedaços de tecido que rasgava discretamente dos próprios vestidos. Eram mensagens curtas, mas cheias de amor. "Vicente, não desista de mim. Eu ainda acredito em nós. Sei que o perigo é grande, mas meu coração é seu até o fim." Essas cartas eram entregues secretamente por Zefa, uma empregada antiga da família, que tinha compaixão de Estela. Zefa, já idosa, arriscava a própria vida ao sair pelas portas do fundo para levar os recados até Vicente, que esperava escondido em uma tapera abandonada nos arredores. Numa dessas noites, Zefa entregou um pedaço de pano a Vicente. Ele abriu e leu à luz fraca da lamparina. O coração disparou ao ver as palavras trêmulas da moça. Levou o tecido ao peito, como quem segura um pedaço da própria vida. Vicente, tomado pela emoção, murmurou: "Aguenta firme, Estela. Nem que eu tenha que enfrentar o inferno inteiro, eu vou te tirar das garras do teu pai." Enquanto isso, Estela, sozinha no quarto, passava as noites rezando em silêncio, com as mãos unidas e os olhos cheios de lágrimas. "Deus, não me deixe esquecer o rosto dele. Não me deixe esquecer o amor que me mantém viva." Cada dia de cativeiro era uma tortura. Cada noite sem notícias parecia eterna. Mas em cada lágrima que ela derramava, crescia também a força de um sentimento que nem grades, nem correntes, nem ameaças poderiam destruir. Era o amor que resistia, mesmo em meio à dor. A notícia da morte dos jagunços correu como fogo em palha seca. Em pouco tempo, Vicente Lacerda passou de simples fazendeiro pobre a um homem marcado para morrer. A cidade murmurava seu nome em cantos escuros, e até os meninos que brincavam na rua paravam ao ouvir os adultos comentarem: "O cabra tá jurado, não dura um mês." Vicente sabia que estava sendo caçado. A cada passo no terreiro, a cada estalo no mato, seu corpo se arrepiava. O rifle nunca mais saiu do seu ombro, nem mesmo quando ia buscar água no poço. A pequena fazenda herdada do pai, já pobre, virou alvo de vingança. Uma noite, Vicente acordou com o cheiro de fumaça. Correu para fora e viu o curral em chamas. As poucas cabeças de gado mugiam desesperadas, enquanto as labaredas engoliam o que restava de sua esperança. "Malditos!" gritou, tentando salvar algum animal, mas o fogo consumiu tudo. Quando amanheceu, restava apenas cinza. Vicente ficou parado, os olhos marejados, as mãos negras de fuligem. "Querem me destruir, mas eu não vou cair. Nem que eu vire bicho do mato, eu vou resistir." E assim aconteceu. Sem gado, sem renda e sem aliados, Vicente se refugiou nos arredores, vivendo como um foragido. Passava dias escondido no mato, caçando tatu e preá para matar a fome, bebendo água barrenta de riachos. O corpo, antes forte e imponente, agora se tornava cada vez mais marcado pela fome e pelo cansaço.
Mas o que mais doía não era a miséria, era a solidão. À noite, Vicente olhava para as estrelas e lembrava dos olhos de Estela, presa na casa do pai. Era como se a distância entre eles fosse maior que todo o sertão. Certa vez, conversando com Zefa, que continuava a levar notícias às escondidas, Vicente desabafou. Dona Zefa, eu não sei até quando vou aguentar. Tão me caçando como se eu fosse bicho. Minha fazenda virou cinza. Não tenho nada. Só tenho ela. A velha empregada segurou a mão dele com firmeza. Então lute por ela, meu filho. Homem nenhum é derrotado enquanto ainda ama. Vicente abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pela primeira vez em muito tempo. Por ela eu já tô morto. Só não caí ainda. E naquela noite, enquanto o vento do sertão assobiava entre as árvores secas, Vicente fez uma promessa silenciosa. Mesmo que o mundo inteiro o chamasse de criminoso, ele não desistiria de Estela. O amor, mais uma vez, era a única força que o mantinha de pé em meio à escuridão. Agora me diga, você já se inscreveu no canal para não perder o restante dessa história? O cativeiro já durava semanas. Estela, cada vez mais fraca, via seus dias se resumirem a lágrimas e silêncio. Mas a chama que ardia dentro dela não havia se apagado. Pelo contrário, quanto mais o pai tentava sufocar, mais forte crescia a vontade de lutar. Numa noite sem lua, quando a escuridão cobria a cidade como um manto, Estela decidiu que não esperaria mais. Escondeu um punhal pequeno, presente, de Zefa, debaixo da saia e esperou a casa adormecer. Os passos dos empregados diminuíram, as vozes se calaram e quando o último candeeiro se apagou, ela fez sua jogada. Com mãos trêmulas, forçou a janela do quarto até quebrar uma das grades. O barulho foi abafado pelo vento. Apertou o lenço sobre a cabeça para não ser reconhecida e pulou para fora, caindo de joelhos na terra seca. O coração parecia que ia explodir. A estrada de terra estava deserta. O silêncio só era quebrado pelo canto de um grilo distante. Estela correu, os pés descalços levantando poeira. Cada passo parecia uma eternidade. Ela sabia para onde iria. A tapera abandonada, onde Vicente se escondia. Vicente, naquela noite, dormia mal. Os sonhos eram pesadelos, cheios de fogo e tiros, até que um barulho leve o despertou, um bater apressado na porta velha de madeira. Ele se levantou de súbito, rifle em punho. — Quem tá aí? — perguntou com a voz firme. — Sou eu, Vicente! — respondeu Estela quase sem ar. Ao ouvir aquela voz, o rifle caiu de suas mãos. Correu até a porta, abriu de repente e a viu, ofegante com o rosto suado e os olhos cheios de lágrimas. — Estela! Meu Deus! Você conseguiu! Ela caiu nos braços dele, soluçando. Não dava mais para ficar lá. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Vicente a apertou contra o peito como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Eu prometi que ia lutar por você. E agora, juntos, ninguém vai nos separar. Os dois ficaram assim por minutos que pareceram eternos. O silêncio da tapera era quebrado apenas pelo choro emocionado de Estela. Mais tarde, deitados sobre um colchão improvisado, ela segurou as mãos calejadas dele e disse em voz baixa: — Se eu tiver que morrer, que seja ao seu lado. Vicente firme respondeu: — Não, nós não vamos morrer. Ainda temos muito para viver, mas no fundo, os dois sabiam que aquela fuga seria o início de uma nova perseguição. O sertão não perdoava traições e Dionísio Duarte jamais aceitaria a afronta. O amor deles, tão intenso e verdadeiro, agora estava marcado para ser caçado a qualquer custo. Os dias de fuga eram pesados. Vicente e Estela viviam escondidos na tapera, alimentando-se do pouco que ele conseguia caçar e do que Zefa levava às escondidas. Mas a tensão era constante. Cada estalo no mato parecia ser de jagunços. Cada sombra distante trazia o medo de uma emboscada. Numa tarde abafada, quando a chuva parecia querer cair, mas não vinha, Zefa chegou à tapera com um semblante diferente. Os olhos
marejados, mas também com um brilho de segredo. Sentou-se à beira da cama improvisada e, olhando para Estela, suspirou fundo. Minha filha, tem uma coisa que você precisa saber. Estela se ajeitou, surpresa. O que é, Zefa? O que está acontecendo? A velha olhou para Vicente como se pesasse se devia ou não confiar. Mas a verdade saiu de sua boca como um desabafo guardado por décadas. O pai de vocês dois pode ter roubado o amor, mas não roubou só isso. Há anos, quando seu avô ainda vivia, Estela, ele escondeu uma fortuna, dinheiro, ouro e documentos de terra. Tudo enterrado num local que só eu sei. Estela arregalou os olhos. Como assim? Zefa prosseguiu. O seu pai, Dionísio, tomou posse de muita coisa que não era dele, mas não sabe da existência desse tesouro. Está escondido numa grota, na beira da fazenda velha dos Lacerda. Seu avô confiou em mim antes de morrer e disse: quando a hora chegar, esse segredo salvará quem for justo. Vicente, incrédulo, se levantou de repente. Quer dizer então que essa fortuna pode nos salvar? Que nós não vamos viver como bichos fugindo? Zefa assentiu, mas sua voz ficou grave. Pode salvar sim, mas também pode condenar. Se Dionísio descobrir, mata vocês dois sem pensar. Estela segurou a mão de Vicente, lágrimas nos olhos. Vicente, isso pode ser o começo da nossa liberdade. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela revelação. Eu nunca quis riqueza, Estela. Só queria a chance de viver ao seu lado. Mas se esse ouro pode nos dar, paz, então vou lutar por ele. Naquele instante, uma chama de esperança acendeu. Entre a dor, a fome e a perseguição, havia agora uma promessa. A possibilidade de mudar o destino, de transformar tragédia em futuro. Mas o sertão não perdoava sonhos. E essa mesma promessa que parecia trazer salvação, logo se tornaria mais um motivo de sangue derramado. E agora, para quebrar um pouco esse peso da história, você acha que essa moça merece justiça? Se acha, deixa nos comentários. Justiça por Estela. Noites de Vicente e Estela ficaram cada vez mais curtas. Eles viviam escondidos, mas o cerco se fechava. Dionísio, enfurecido, espalhou recompensas para quem trouxesse o rapaz, vivo ou morto. Os olhos do povo, antes cheios de curiosidade, agora estavam atentos e gananciosos. Não demorou para que o destino cobrasse seu preço. Numa madrugada silenciosa, Vicente foi surpreendido. Enquanto dormia, homens armados invadiram a tapera. A luta foi violenta. O barulho de pancadas e gritos ecoou pelo mato. Estela tentou ajudar, mas foi contida à força. Vicente foi derrubado no chão, amarrado pelas mãos e arrastado como se fosse um criminoso perigoso. Na manhã seguinte, a praça de Juazeiro estava lotada. Homens, mulheres, velhos e crianças se amontoavam para assistir. O rumor corria de boca em boca. Hoje é o dia que Vicente Lacerda vai pagar pelos crimes. O rapaz foi trazido com cordas nos pulsos, o rosto machucado, mas o olhar ainda firme. Amarraram-no a um poste no centro da praça, diante de todos. O sol queimava, a poeira subia com o movimento da multidão, e os murmúrios se misturavam com gritos de condenação. Dionísio subiu em uma caixa de madeira e, com a voz firme, discursou. Este homem é responsável pela morte de 2 dos meus homens de confiança. É um foragido, um criminoso, um perigo para nossa cidade. A justiça deve ser feita. A multidão respondeu em coro, inflamados pelas palavras: enforca! Enforca! Vicente fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Depois, ergueu a cabeça e falou alto, para que todos ouvissem. Eu só lutei pela minha vida e pelo meu amor. Se morrer por isso é crime, então aceito a corda no meu pescoço. A praça silenciou por um instante. Mas logo os gritos voltaram, mais fortes. Um carrasco improvisado se aproximou, ajustando a corda em suas mãos. O desfecho parecia inevitável. Foi então que a multidão se abriu. Estela surgiu, correndo, com o vestido sujo de poeira e os cabelos soltos. Sua voz rompeu o tumulto, carregada de
desespero e coragem. Parem! Parem com isso! O povo se calou surpreso. Dionísio, furioso, tentou contê-la. Volte já para casa, Estela! Mas ela não obedeceu. Subiu no mesmo caixote em que o pai estava e gritou para todos ouvirem. Ele não é criminoso. Ele é o homem que eu amo. E se quiserem matar Vicente, terão que matar também o meu filho que carrego no ventre. O silêncio que caiu foi tão pesado quanto a corda que ainda balançava nas mãos do carrasco. O povo se entreolhava chocado. As mulheres murmuravam, os homens abaixavam a cabeça. A revelação era como um trovão em céu limpo. Dionísio ficou paralisado, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Vicente, ainda amarrado, deixou escapar lágrimas discretas ao ouvir aquelas palavras. Era a primeira vez que Estela anunciava a gravidez diante de todos, transformando o amor proibido em escândalo público. O julgamento popular, que parecia decidido, agora estava dividido entre o ódio, a vergonha e a compaixão. O destino dos dois mudaria a partir daquele instante. Eu lembro como se fosse agora. Depois que Estela gritou na praça que carregava o filho de Vicente, o silêncio pesou tanto que dava para ouvir a respiração do povo. Dionísio, vermelho de raiva, tentou tomar a palavra, mas a cidade já não era só dele. A vergonha e a curiosidade misturadas fizeram a multidão vacilar. Baixa essa cabeça, menina, rosnou Dionísio. Aqui quem manda sou eu. O Senhor manda na sua casa, não no meu coração, respondeu Estela firme, com a voz embargada. Vicente, amarrado ao poste, olhava para ela como quem olha a última luz do mundo. Estela, você me salvou, murmurou, os olhos úmidos. Foi quando o primeiro tiro cortou o ar. Ninguém entendeu de onde veio. Só se ouviu o estouro e, em seguida, o grito de um homem. O carrasco largou a corda e correu. Outro tiro, depois mais 2. Em segundos, a praça virou um redemoinho de medo. Protejam o coronel! Gritou um jagunço, puxando Dionísio para trás da carroça. Quem está atirando? Alguém berrou no meio da poeira. Eu vi, com estes olhos, era o bando do coronel Adalberto chegando pelo beco lateral, montados e armados. Vinham restaurar a honra de Dionísio e, de quebra, levar Estela à força. Só que quando o homem armado demais entra em praça cheia, tudo vira confusão. Gente correndo, mãe agarrando o menino, velho se escondendo atrás de pilastras. No meio do pânico, uma figura pequena e valente avançou pelo lado do poste. Zefa, a velha empregada dobrada pelos anos, mas erguida pela coragem, veio com um molho de chave numa mão e um punhal pequeno na outra. Abaixa a cabeça, meu filho, ela disse a Vicente chegando rente às cordas. Dona Zefa, a senhora vai se machucar, ele alertou. Quem já viu guerra e fome não tem medo de corda, não? Respondeu firme. Enquanto 2 jagunços trocavam tiros com os homens de Adalberto, Zefa se ajoelhou, enfiou o punhal nas fibras e cortou as amarras com precisão de quem já tinha feito isso antes. A corda caiu. Vicente cambaleou, mas se endireitou. O sangue tinha secado no rosto, a vergonha não. Ele olhou para Estela, a poucos passos, protegida por uma roda de curiosos que não sabiam se ajudavam ou fugiam. Corre para cá! Gritou ele. Estela avançou no mesmo instante. Um jagunço tentou agarrá-la pelo braço. Ela girou o punhal, o mesmo que Zefa lhe dera quando fugiu do cativeiro, e encostou a lâmina na mão do homem. Tira a mão de mim. O sujeito recuou com um palavrão. Estela alcançou Vicente. Ele a puxou pelo punho, os 2 colados, peito com peito, no olho do furacão. Foi então que o fogo começou. Uma lamparina caiu das mãos de um vendedor, bateu num barril de querosene perto das carroças e, num estalo, as chamas subiram. A fumaça engoliu a parte central da praça como um véu negro. Eu senti o calor no rosto. O povo gritou ainda mais alto. Pela viela do açougue! Gritou Zefa. Eu seguro eles. Não, Zefa. Estela chorou. Vai, menina, a vida chama adiante. A velha respondeu, empurrando o casal. Vicente,
Passou o braço pela cintura de Stella e puxou-a entre as caixas, desviando de brasas, tropeçando em baldes. Um jagunço apareceu na frente deles, escopeta em punho. Vicente não hesitou. Golpeou a arma para cima, a bala subiu e estourou as telhas. Ele deu uma ombrada no sujeito e abriu caminho. Aguenta firme, sussurrou no ouvido dela. Tô com você, Stella respondeu, os olhos marejados, mas firmes. Eles dobraram na esquina do açougue e caíram no beco estreito que dava nos fundos da igreja. Lá, amarrado a um tronco, um cavalo castanho espiava a confusão. Vicente soltou a rédea num movimento, montou de um salto e puxou Stella para trás de si. Segura forte em mim. Se eu cair, cai comigo, ela disse, apertando-o pela cintura. O cavalo disparou. Atrás, os tiros continuavam, misturados ao crepitar do fogo e aos gritos. Pela rua de pedras, o cascalho voou. Vicente conduziu o animal por uma trilha que só gente do lugar conhecia, margeando o cemitério, cortando por trás do engenho, desativado e alcançando o caminho das serras. Quando a poeira assentou nos olhos da cidade, o casal já era só um vulto na distância. A noite, enfim, desabou por completo, e com ela veio o vento do alto, aquele vento que traz notícia de mudança. No topo da ladeira, Vicente desacelerou o cavalo. Os dois respiravam como quem volta à vida depois de um afogamento. Ele virou o rosto, encostou a testa na dela. Você me tirou da morte 2 vezes hoje. E você me tirou da prisão. Estamos quites. Stella sorriu, cansada. Vicente olhou o corte da serra, escuro e profundo. Daqui seguimos pela vereda da Grota do Umbuzeiro. É lá que começa a estrada que pode nos salvar. A estrada da verdade. Stella completou, lembrando-se do segredo que Zefa revelara. A estrada do que é nosso por direito. Lá embaixo, a cidade ardia em brasas e ódio. Lá em cima, 2 corações ardiam em fé. O sertão ainda queria sangue, mas naquela noite o amor tinha ganho uma passagem. E eu digo a vocês, foi por um fio, mas foi. Se vocês amam histórias emocionantes como essa, deixem nos comentários. Amo histórias da época. Vicente conduziu o cavalo noite adentro sem olhar para trás. O vento frio da serra cortava o rosto e o corpo de Stella, colado ao dele, tremia não só de cansaço, mas de medo. Depois de horas cavalgando, eles chegaram a uma fazenda abandonada, encravada nas pedras das montanhas. As janelas quebradas e o telhado caído denunciavam o abandono, mas para quem fugia da morte, aquilo era um palácio. Vicente desmontou, ajudou Stella a descer e disse com voz firme, por enquanto, esse vai ser o nosso lar. Stella olhou em volta, os olhos marejados. Um lar em ruínas, mas ainda assim, lar. Eles entraram. O chão rangia sob os passos e a poeira levantava em cada canto. Vicente improvisou um colchão de palha seca, cobriu Stella com o próprio gibão de couro e acendeu uma pequena fogueira. Naquela noite, os dois se sentaram lado a lado. O silêncio era pesado, mas cheio de cumplicidade. Stella acariciou o braço ferido de Vicente, onde a bala havia passado de raspão dias antes. Você está sangrando de novo, ela disse preocupada. Sangue é o que menos me importa, respondeu ele, encarando as chamas. O que me importa é você e o que carrega aí dentro. Stella levou a mão ao ventre ainda pequeno e sorriu entre lágrimas. Nosso filho, Vicente, mesmo nesse inferno, eu consigo sonhar com ele. Ele segurou a mão dela com força. Pois é por esse menino que eu vou resistir. O mundo inteiro tente me derrubar. Os dias seguintes foram de sobrevivência. Vicente caçava o que podia. Um tatu, um veado magro, às vezes só raízes e frutas do mato. Stella, mesmo fraca, ajudava a acender o fogo, a preparar a comida simples. O amor entre os dois florescia em meio à miséria, mas a montanha também cobrava seu preço. O frio das madrugadas castigava, e Stella tossia cada vez mais. Vicente a envolvia nos braços, tentando aquecê-la. Aguenta, meu amor, a gente vai sair dessa. Certa madrugada, Stella acordou com dor no peito.
Olhou para Vicente dormindo ao lado e o chamou com voz fraca. Vicente, se um dia eu não resistir, prometa que vai cuidar dele. Ele despertou assustado, segurando o rosto dela entre as mãos calejadas. Não diga isso. Você vai resistir. Nós vamos criar esse menino juntos e ele vai correr livre por esse sertão, sem medo de ninguém. Estela sorriu, mas o olhar revelava a luta que travava por dentro. Se depender do meu coração, eu vou viver. Porque ainda quero ver você sorrir. Vicente a beijou na testa, os olhos marejados, e jurou em silêncio nunca deixá-la cair. O refúgio nas montanhas, apesar de pobre e triste, era também o berço da esperança. E mesmo diante da fome, do frio e do perigo, o amor dele se tornava mais forte do que nunca, pronto para enfrentar a última e mais dura batalha. Eu conto a vocês que, depois da fuga, o caminho pela serra parecia não ter fim. O vento frio varava a roupa e a terra seca rangia sob as botas. Vicente guiava Estela por veredas que só quem nasceu ali conhecia. O destino era a Grota do Umbuzeiro, lugar escondido entre pedras altas, onde Zefa garantira que repousava o segredo capaz de mudar o rumo de tudo. No terceiro dia, com a lua minguada vigiando de longe, eles chegaram. A grota era uma fenda escura, úmida, com o cheiro de terra dormida. Zefa, cansada, apoiou-se no ombro de Estela, mas os olhos da velha brilhavam como brasa. É aqui, desde a morte do seu avô, moça. Eu venho guardando esse lugar dentro do peito. Vicente entrou primeiro. A luz da lamparina tremia nas paredes. Num canto coberto por pedras, havia uma marca em forma de cruz feita a facão. Ele ajoelhou, removeu as pedras com as mãos calejadas e, pouco a pouco, desenterrou um cofre de ferro pesado com dobradiças enferrujadas. Meu Deus! Estela sussurrou. Isso existe mesmo. Com a ponta do punhal, Vicente forçou a tampa. Um estalo seco. Dentro, panos de algodão embrulhavam barras pequenas, moedas antigas, um saco de pó de ouro e, principalmente, um maço de papéis amarrados por fita vermelha. Zefa respirou fundo, como quem se alivia de um fardo. Não é o ouro que vale, meu filho. É o que está nesses papéis. Vicente desatou a fita. Havia escrituras, recibos, inventários e, no topo, uma carta amarelada escrita à mão com firma reconhecida. Ele leu em voz alta, devagar, para que cada palavra pesasse. Eu, Firmino Duarte, em pagamento de dívida de vida e honra, deixo metade das terras da antiga fazenda, Umbuzeiro e a quantia aqui depositada à senhora Luzia Lacerda, que em noite de bala e fome salvou minha tropa e me salvou. O silêncio cortou o ar. Estela levou a mão à boca. Luzia Lacerda, a sua mãe, Vicente. Ele baixou a cabeça, a garganta apertada. Minha mãe morreu sem ver justiça. Trabalhou até sangrar os dedos, e tudo o que tinha foi tomado aos poucos. Zefa completou com a voz firme. E quem tomou foi o seu pai, Estela. Dionísio jurou a Firmino que entregaria tudo quando chegasse a hora, mas escondeu esse cofre e mentiu para a cidade inteira. Estela cambaleou um passo para trás, sentindo o chão fugir. Meu pai roubou o que era de vocês? Roubou o direito do Vicente, o pão da sua família? Roubou sim, disse Zefa sem dourar palavra. E eu calei, esperando um dia ver gente justa tomar posse do que é justo. Hoje é esse dia. Vicente abraçou Estela. Não havia alegria naquele abraço. Havia um pranto antigo, um nó que de tão apertado parecia pedra no peito. Não quero esse ouro por vaidade, Estela. Quero o que é de direito. Quero o nome da minha mãe limpo nessa terra. E terá, ela respondeu decidida, erguendo os olhos marejados. Vamos reerguer a fazenda Umbuzeiro com nossas mãos. Foi quando o galope chegou como trovão. Eu ouvi o estalo das crinas batendo no ar, o chocalho de esporas malvadas. Da boca da grota, uma sombra apareceu primeiro, depois outra, depois várias. Quem veio à frente foi Severino Araújo, o vaqueiro antigo da casa de Dionísio, o mesmo que, lá atrás,
tinha soprado a Estela que havia uma fortuna escondida. Ele desceu do cavalo cambaleando, o rosto arranhado, sangue no canto da boca. Cheguei a tempo, tossiu, caindo de joelhos. Estela correu para segurá-lo. Severino, o que houve? A cidade virou pólvora, ele arfou. Coronel Adalberto quis tomar o comércio e as terras no grito. Dionísio foi atrás dele. Emboscada no baixio do Araripe. Tiro para todo lado. O seu pai caiu. O eco dessas palavras ficou batendo nas pedras. Estela. Ficou dura, como se não coubesse dor maior. Vicente a amparou pelos ombros. Sinto muito, Estela. Severino ainda tirou do gibão um caderno encardido, amarrado com barbante. Isto é o livro caixa do velho. Tem tudo. Nome, data, o jeito que ele escondeu o negócio sujo, inclusive a parte que devia à sua mãe, Vicente. O vaqueiro engoliu seco. Eu roubei do escritório antes de fugir para entregar a vocês. Os olhos de Zefa brilharam de novo. A esperança, às vezes, tem o rosto da coragem. Agora, vocês têm a verdade nos papéis e o ouro na mão. A justiça pode demorar, mas quando chega, vem com nome e sobrenome. Severino tombou para o lado, exausto. Vicente o deitou com cuidado e cobriu com o próprio gibão. Descanse um pouco, homem. Você já fez mais por nós do que muita gente em uma vida inteira. Estela apertou os documentos contra o peito, o coração em guerra. Luto pelo pai, alívio pela verdade, medo do que viria. Vicente, com isso podemos provar tudo. Acabar com a conversa de que você é bandido, levantar a cabeça do seu nome e o da sua mãe, e dividir as terras como deviam ter sido divididas. Ele completou. Nem mais, nem menos. Foi quando a noite estalou de novo. Só que agora não eram cascos apressados. Era a frieza do ferro sendo engatilhado. Da boca da grota surgiram homens de chapéu largo, lenço no rosto, armas em punho. No meio deles, o brilho do coldre trabalhado denunciava o dono, Coronel Adalberto. Ele tirou o chapéu, varreu a cena com olhos de cobra e sorriu. E torto. Bonito espetáculo. Cofre aberto, papel passado, lágrimas de herança. Eu gosto quando os outros fazem o trabalho por mim. Vicente colocou-se à frente de Estela, a mão firme no rifle. Acabou, coronel. Essa terra tem dono e documento. Documento eu rasgo. Dono eu tiro do caminho. Adalberto respondeu, sem levantar a voz. Fez um sinal leve com a cabeça e as armas de seus homens tilintaram. E a moça volta comigo. Zefa deu um passo à frente, como quem desafia a morte sem tremer. A moça não volta com ninguém. A moça fica com quem ama e com a verdade que o Senhor nunca teve. Adalberto riu baixo. Valente a velha. Pena que coragem não para a bala. Eu juro que o ar ficou tão pesado que nem o vento conseguia entrar. Vicente sentia o coração bater nos dedos. Estela, por trás dele, apertava os documentos dentro do vestido como quem protege um filho. A lamparina tremia, projetando sombras que dançavam feito almas na parede da grota. E foi ali, com a morte em volta e a verdade nas mãos, que a história virou de vez. Porque às vezes a reviravolta não chega com trombeta. Chega com um suspiro, um passo dado no momento certo, um gesto que ninguém espera. O estampido que veio em seguida mudou tudo. O silêncio da grota foi rompido pelo estampido. O tiro ecoou como trovão entre as pedras. Por um segundo, ninguém respirou. Quando a fumaça se dissipou, não era Vicente nem Estela quem caía. Era o coronel Adalberto, com a mão no peito, os olhos arregalados e a boca cheia de surpresa. Atrás dele, ainda com a arma erguida, estava Severino, o vaqueiro. O corpo fraco, mas a pontaria firme. Ele cambaleou, deixou a arma cair e antes de tombar de vez murmurou. Eu não ia morrer devendo a vocês essa justiça. Adalberto caiu duro e seus homens recuaram, perdidos sem o comando. Alguns fugiram, outros largaram as armas. A grota, que momentos antes era prisão, virou cenário de liberdade. Vicente segurou Estela, os olhos marejados. Acabou, meu amor, acabou. Ela, com a
Respiração ainda curta, respondeu: não acabou. Agora começa. Dias depois, a notícia correu. O coronel Adalberto estava morto e Dionísio Duarte também havia caído na emboscada no baixio do Araripe. Os documentos e o ouro nas mãos de Vicente e Estela foram reconhecidos por autoridades da cidade vizinha. Pela primeira vez, o nome Lacerda foi lavado diante do povo. A antiga fazenda Umbuzeiro foi reerguida, não com luxo, mas com dignidade. A terra voltou a dar fruto, o gado voltou a mugir nos currais e a casa simples foi reconstruída com suor e esperança. Meses depois, nasceu o filho de Estela e Vicente, um menino de olhos claros como os da mãe e semblante forte como o do pai. No batizado, Estela segurou o bebê nos braços e sussurrou baixinho: você nasceu de dor e de sangue, mas vai crescer em paz e amor. Vicente, ao lado dela, olhou para o horizonte do sertão, que agora parecia menos hostil. O que começou com pólvora, termina com vida. Nosso legado é esse menino, e um nome limpo que ninguém mais vai manchar. Aquela foi a reviravolta que ninguém esperava. Do fundo da tragédia, nasceu um futuro de esperança. O amor proibido, tão perseguido, floresceu entre ruínas e se transformou em força para reconstruir uma vida inteira. E assim termina a história de Vicente e Estela, uma história de sofrimento, de lágrimas, mas também de resistência e de vitória. Agora, eu quero ouvir de você. O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Se gostou dessa narrativa emocionante, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de histórias da época. E não esquece, clica na próxima história que já está aqui no canal. Nos vemos lá.